sou Nocilene Santos ao vivo aqui na Clique TV em A Hora do Coaching. Todas as quartas a gente está aqui trazendo informações para você. Informações sobre sobre a profissão, a carreira, sobre empreendedorismo, sobre muitas áreas, porque o coach ele é amplo, ele nos dá essa facilidade, essa visão. Podemos falar de vários temas e você pode mandar a sua sugestão, que esse programa é feito especialmente para você. O tema de hoje, nós vamos falar de empreendedorismo e também de carreira. E quem já está comigo aqui no estúdio é o Adriano Maluf Amui. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado, Nocilene. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Para mim é uma honra receber você. Eu sei que esse papo hoje ele vai render muito, porque o Adriano, gente, ele é um tremendo empreendedor. Então, já viu, falar de um tema que a gente gosta e conhece, não tem limites. Então, mande sua pergunta. Você pode clicar aqui embaixo e mandar a sua pergunta. Ou, se você é dos meus amigos Facebook, vai lá e deixa a sua mensagem, que eu estou ligada. E eu vou começar esse dia, Adriano, com uma citação de Hermann Hesse, que eu acho que tem a ver com o nosso tema de hoje. Então ele diz assim: nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há na sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Então está dentro de cada um, né, Adriano? Indiscutível, aliás. Essa história do empreendedorismo, que todo mundo imagina que precisa de estudo, de grande preparo e de grande volume de dinheiro para que se comece, na verdade é muito mais simples, tem tudo a ver com isso que você acabou de comentar. Tem a ver com você encontrar esse caminho e você acreditar que é capaz de fazer e começar. O começo é o ponto de partida, de fato. Verdade, né? Tem gente que coloca o sonho lá na frente, acha que é tão difícil chegar lá, mas se der o primeiro passo, ele já começou. Então, para começar, eu vou apresentar o nosso convidado aqui, e depois o Adriano completa. Tá, Adriano? Então eu só vou falar o que está escrito, porque você é melhor para falar de si próprio do que eu. Adriano, ele é presidente do Invent e da consultoria Esfera Gestão. Também é professor da ESPM, é facilitador no Invent, não basta ser empresário também, ele põe a mão na massa. Ele é formado em administração de empresas com ênfase em marketing pela FESP, possui graduação em finanças e investimentos pela ISPG, mestrado em administração de empresas com ênfase em estratégia pela FGV, especialização avançada em gestão de negócios marketing por Kellogg University e em governança corporativa pelo IBGC. A experiência profissional dele inclui como executivo nas empresas Shell, Parmalat e Nestlé. A bola está com você, Adriano. Vamos falar. Você quer acrescentar alguma coisa a respeito do que você faz? Como que o Adriano é no seu dia a dia? Eu acho que você contou tudo. O que eu queria comentar, eu acho que seria muito legal dentro desse propósito, é contar como é que as coisas começaram. Vocês viram que eu comecei como um funcionário, exatamente como um empregado. E isso pode ser o caminho mais comum para todos nós brasileiros. Aqui existe uma distinção que eu gosto de fazer, que existe o funcionário e existe aquela pessoa que atua como dono do seu próprio negócio. A essa pessoa eu costumo chamar de intraempreendedor. Esse realmente me parece ser um bom embrião para o empreendedorismo. Você aprende, às vezes, em organizações maiores, mais bem estruturadas, em grandes organizações, um pouquinho daquilo que vai vir a te ajudar no futuro. Mas, ao mesmo tempo, você já começa a estabelecer essa veia de empreendedorismo dentro de uma própria organização. Por exemplo, você comentou sobre a minha experiência na Shell. Eu trabalhei durante 11 anos na Shell. Foi o meu primeiro emprego e foi uma experiência fantástica, porque uma organização enorme. E lá dentro eu tive a oportunidade de trabalhar em inúmeras frentes distintas, como se eu estivesse fazendo novos negócios ou como se eu estivesse mudando de áreas dentro de uma mesma empresa. Então eu trabalhei primeiro em vendas, depois eu trabalhei em planejamento comercial, depois eu trabalhei em marketing, depois eu cuidei de uma unidade de negócios.
Isso vai te formando, você vai aprendendo, você vai experimentando, você vai fazendo resultados, isso vai te dando um pouquinho de confiança. Quando eu estava na etapa final de cuidar dessa unidade de negócios, que se chama Select, são as lojas de conveniência que talvez muitos conheçam, deu vontade de conhecer um pouquinho do varejo. O que é esse negócio de mercado de consumo e o que é o varejo? E aí surgiu uma oportunidade interessante. A Parmalat, que naquela ocasião, isso era por volta de 2001, passava por uma nova reestruturação, e eu vim do Rio de Janeiro para trabalhar então nessa empresa. Foi uma experiência muito rica. Primeiro pelo potencial de empreender dentro de uma empresa que empreendia o tempo todo. Em segunda instância, mesmo com o final triste que a Parmalat teve para a nossa geração, acabou sendo um aprendizado sobre como lidar com adversidades, como lidar mesmo com o clima de guerra. Isso também é aprendizado, né? Indiscutível, indiscutível. Muitas pessoas falam, mas que pena, você saiu da Shell, veio para a Parmalat e tudo acabou em nada. Não. Essa experiência é inigualável e ela fica para o resto da vida. Exatamente. Você estava numa empresa sólida, de sucesso, teve a oportunidade de mudar. Por que não? Exatamente. E aí, foi exatamente nesse instante que eu resolvi que queria começar a ter meus próprios negócios. Tinha algumas opções de novos empregos, mas eu montei uma primeira empresa chamada Esfera Gestão. Qual que era o propósito? O propósito era criar negócios a partir desse embrião. O primeiro negócio, me parecia o mais fácil na época, era montar um negócio de consultoria voltada para a área de vendas, de trade e de marketing. Só que esse sonho foi rápido, porque eu fui seduzido por uma proposta e voltei a trabalhar no mercado como executivo. Então eu fui trabalhar na Nestlé. Trabalhei por mais um ano, mas de fato aí eu tive certeza absoluta que eu queria voltar àquele caminho. Aquele embrião? Exatamente. Era hora dele tinha que vigorar. Uhum. E aí eu voltei para esse negócio da Esfera. Agora, uma outra coisa que eu aprendi e que é interessante compartilhar, imagina, eu vim muito de área de planejamento. E a gente normalmente quando planeja imagina que vai acertar. E o que eu tenho aprendido a gente planeja para se sentir menos inseguro na hora que tudo mudar e você tiver que replanejar. Lógico que você tem ali, já tem um caminho para seguir, né? Você sabe o que vai dar certo e o que não vai. Exatamente. Se não tiver planejado, Adriana, isso aí realmente, e muita gente não faz isso. Então o que aconteceu? A Esfera foi toda concebida e planejada para atuar dentro desse segmento. E aí aconteceu a primeira mudança. O primeiro cliente foi a Vale do Rio Doce, que é uma empresa que não precisa discutir vendas, nem trade e nem marketing. E ela queria discutir desenvolvimento humano. Bom, vocês viram pelo meu próprio currículo. Você nasceu com uma natureza. Exatamente, aparece outra. E aparece outra oportunidade. E vocês viram pela minha própria apresentação que a minha experiência com desenvolvimento humano tem a ver com o exercício de liderança e de cuidar de pessoas, mas nunca como um conhecimento técnico ou uma competência que me permitisse fazer isso. Mas espera aí, começando a montar uma empresa, surge um cliente deste tamanho e potencial, eu preciso me articular. E aí foi um momento muito interessante de formar um grupo que pudesse atender com propriedade demandas nessa área de desenvolvimento humano. E deu certo. Trabalhamos com a Vale muitos anos até agora há pouco, e sempre com resultados muito legais. Mas lembra, o meu sangue estava sempre pulsando para o lado comercial. Para o lado comercial, o varejo. Sempre, sempre, sempre. E aí, na medida em que as coisas começam a acontecer, começam a surgir os clientes que são os mais clássicos e próprios para a minha área. E aí foi muito gostoso, porque vinha a consultoria, depois da consultoria surgiu a oportunidade de relações mais profundas com esse cliente, de repente existia o treinamento, de repente se falava em recrutamento e seleção, de repente me pareceu que o negócio não é a consultoria, o negócio é como que eu me relaciono com o cliente para ajudá-lo a atingir seus objetivos. Isso parece frase de professor, mas não é. Aliás, nunca usei essa frase como professor, eu sempre usei essa frase no meu trabalho mesmo. Imagina, a Esfera foi se ampliando a partir disso. Então nós começamos com o núcleo de consultoria, de repente existia um núcleo só para treinamento. E de repente existe um núcleo só para recrutamento e seleção. As várias vertentes da empresa, mas tudo está ligado com gente. Indiscutível.
Aí vem o grande ponto. Essas áreas começaram a existir por dois motivos. O primeiro, porque surgiram as oportunidades de negócio. Mas, em segunda instância, porque nós surgiram pessoas muito legais e que vieram se integrar a esse grupo e que tinham as competências apropriadas para fazer isso. Mas não basta a competência apropriada. Além da competência, essas pessoas têm que ter uma coisa em comum. Elas têm que ter paixão pela causa. E isso é o que faz a diferença. Isso eu acredito. Quando a gente escolhe a profissão certa ou o negócio certo, aí nada nos impede. Nada nos impede de seguir. É essa competência, é esse olhar que eu acredito. Ah, fantástico. E esse foi talvez o pulo do gato. Como encontrar pessoas que pudessem chegar com paixão? Eu busquei como primeira referência meus ex-alunos. São pessoas que já conviveram comigo de alguma maneira, que já sabem as virtudes que eu tenho, mas ao mesmo tempo já sabem onde é que eu sou mais difícil e que souberam contrabalançar, mas enxergaram uma grande oportunidade nesse negócio. Eles estavam junto com você no teu sonho, ou no teu negócio, que já não é sonho. Aí é um projeto. Aí é um projeto. E aí as coisas vão crescendo. E veja, essa área que eu contei que era uma área de treinamento, de repente ela vira uma nova empresa. Ganha um CNPJ, ganha um endereço, ganha uma estrutura e ela passa a se chamar Invent. Preparado para vendas, para trade e para marketing. E esse é uma oportunidade que a gente tem investido com bastante cuidado, todo o nosso grupo, porque nós estamos formando pessoas que, no final do dia, são uma das bases para o crescimento do Brasil. Porque não adianta produzir excelentes produtos ou ter excelentes serviços se isso não é colocado à disposição do consumidor, se isso não chega até a mão de quem vai comprar. É isso que movimenta a economia. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que quebrar esses paradigmas do tipo todo vendedor é charlatão, todo vendedor quer enganar o seu cliente. Isso não é verdade. O que existe é gente preparada e gente despreparada. Tanto que teve um tempo aí que falar eu sou vendedor, as pessoas começaram a inventar outro nome, eu sou consultor. Não, gente, vendedor é uma profissão e é uma profissão digna, linda. É ela que leva o produto lá fora, né, Adriano? Indiscutível. Não tem conversa. Se não tiver um bom vendedor, que conheça o produto, que gosta do que faz, que assuma a sua postura, eu sou vendedor, de que adianta produzir? E principalmente que assuma a sua responsabilidade. Porque na medida em que eu aproximei um consumidor de uma empresa, na medida em que eu facilitei uma negociação, nossa, eu sou corresponsável por isso. Então, o ato da venda não pode se limitar a tirar um pedido. O ato da venda é uma relação muito mais ampla. Eu tenho que prestar o serviço, eu tenho que acompanhar a prestação de serviço, eu tenho que pensar que vendas também tem a ver com pós-venda. Só um cliente absolutamente satisfeito volta a comprar. E é disso que a gente vive. Então, hoje nós treinamos pessoas em diversos mercados a entender exatamente como é que eu faço essa venda com qualidade. Que não é uma venda de volume, e sim uma venda que gera volume porque ela acontece legitimamente. Agora, sabe, Nocilene, o que tem surgido agora como um ponto de discussão nesse mundo todo, essa semana eu dou aula na SPM a semana toda sobre um tema que tem a ver com isso, que é Account Management, ou gestão de grandes contas. É o seguinte, para que eu tenha um vendedor bom, ou um gerente de contas bom, eu preciso que ele saiba qual é o propósito daquilo que ele está vendendo. E a isso eu dou o nome de proposta de valor. Proposta de valor é o que diferencia um produto ou um serviço, é o que faz com que sejamos únicos, é o que faz com que sejamos a escolha dentre as milhões de opções perante o consumidor. É verdade, porque quando a gente olha para o produto, o mercado, ele está produzindo coisas de muita qualidade. Agora, qual é o valor que está por trás? Em que eu, enquanto vendedora, acredito quando eu estou ali diante do cliente? Exatamente. Isso é importante. E o que acontece? Fazendo diversas pesquisas pelo Invent, a gente concluiu o seguinte: a grande maioria esmagadora dos vendedores no mercado não sabe qual é a proposta de valor daquilo que está vendendo. São pessoas capacitadas a vender a técnica, a vender qual é a característica do produto, qual é a característica do serviço. Mas espera aí, tipicamente quem compra por questões que são diferentes somente dessas questões técnicas. E aí eu tenho visto os vendedores sendo massacrados nas empresas. Uma empresa não performa positivamente e a primeira resposta que existe é:
a culpa é do vendedor, a equipe de vendas é despreparada. Fizemos uma segunda pesquisa para ratificar ou não isso. E a pesquisa mostrou o seguinte: opa, na verdade, mesmo as instâncias mais altas das empresas não sabem o que é proposta de valor ou qual é a proposta de valor. Espera aí, se uma estrutura que cria toda a estratégia de marketing de um produto ou de um serviço, não tem certeza absoluta de qual é a proposta de valor, como é que eu posso esperar que alguém de vendas, que é o próximo elo da cadeia e que depende dessa informação, consiga fazer isso de forma correta? Então, essa tem sido uma provocação que a gente tem feito para muita gente. Todo produto, toda empresa tem que ter uma razão de ser. Não adianta você criar mais uma empresa. Hoje em dia, sobre o codinome de comoditização, que não considero o melhor nome, mas ele exemplifica isso, existem muitas empresas parecidas, existem muitas pessoas parecidas, e todos os serviços também são parecidos. Como que eu escolho dentre um e outro que não seja única e exclusivamente pelo mais barato? Essa é a grande questão. É a grande sacada essa. É a grande sacada, porque preço, será que preço é o que vale na hora da escolha? Ou eu estou buscando um produto que vai atender às minhas necessidades? Né? E quando a gente fala do empreendedorismo, Adriana, você está falando coisas aí que os olhos saltam. Por quê? Para empreender, primeiro tem que conhecer bem do negócio, né? E o que a gente vê por aí são pessoas se arriscando, empreendendo. O Brasil até é visto como um grande empreendedor. E a minha questão é, será que nós somos mesmo empreendedores? Ou as pessoas vão lá abrir o seu negócio porque não tem oportunidade no mercado? Porque falta essa qualificação? O que você acha? Sua colocação é muito legal e muito crítica. Eu acho que num passado recente, o que se chama de empreendedorismo talvez fosse a via que as pessoas encontravam para ter uma oportunidade. Nesse minuto do Brasil, eu acho que isso não é mais verdade. Eu acho que hoje existe oportunidade de trabalho no país para quem quiser trabalhar. Tanto é que a nossa taxa de desemprego ela é estável e caindo, em detrimento e em comparação a outros países. Agora, é fato também que os nossos empreendedores eles são bastante enlouquecidos. Eles tomam bastante risco, porque são pessoas que são absolutamente intuitivas. E aqui cabe uma diferenciação. A intuição é um elemento importante para o empreendedorismo, mas o empreendedorismo não pode ser modelado pela intuição. É verdade, é verdade. Não é? A intuição tem muito a ver com sentimento, mas o empreendimento tem muito a ver com razão. Eu posso até partir do sentimento, mas eu preciso transformar isso em algo racional, senão eu não consigo gerenciar o negócio. E aí eu vou perder dinheiro, e aí eu vou carregar pessoas comigo, porque o papel do empreendedor, dentre outros, é gerar empregos, é gerar oportunidade para as pessoas crescerem. Verdade, verdade. Hoje as pequenas e médias empresas geram muitos empregos. Exatamente. Não é? E aí tem aquela confusão também, que a pessoa pensa assim, empreendedor e empresário. Qual que é a diferença? Todo empresário é empreendedor ou não necessariamente? Olha, essa é uma colocação também muito legal. Eu tenho uma opinião, mas eu também não sei se é melhor. Mas a minha opinião diz o seguinte, o empreendedor é aquele que encontra no seu cenário, todo dia, uma oportunidade de fazer uma coisa nova ou de fazer uma coisa diferente. O empresário, não necessariamente ele tem essa característica. O empresário pode ter uma empresa. Se ele for hábil e tiver uma equipe que o ajude nesse movimento, perfeito. Ele é um empresário de uma empresa empreendedora. Se ele for um empresário que não tem essa característica, que não consegue formar essa equipe, cuidado. Provavelmente ele é um empresário de uma empresa que ela tem um fim e que esse fim não está tão distante assim. Então eu acho que cabe esse tipo de diferenciação. Agora, sabe o que eu tenho percebido também, Nocilene? E a gente está ouvindo todo dia? Uma palavra da moda aqui no Brasil e olha, no mundo todo, é startup. Startup é uma palavra, para quem não está muito habituado com o jargão, que significa o embriãozinho de uma empresa. Então, o startup de uma empresa de tecnologia é um embrião do que vai ser um grande negócio. É o embrião de um sonho, já que muitos jovens têm o sonho de ter o seu Facebook. E isso tudo começa com startup.
E junto com essa história de startup, vem toda uma história de empreendedorismo associada. Mas aqui eu acho que cabe uma distinção. Nós também fizemos uma pesquisa e hoje a quantidade de jovens no Brasil que se classifica como empreendedor, empresário e em regime de startup é muito alta. Entretanto, a taxa de conversão desses startups em uma empresa real é muito baixa. E aí, contrassenso. É um contrassenso. E aí cabem motivos para a gente entender. Então, eu fui dar uma investigadinha nisso. Eu passei os últimos 4 meses participando de quase todo o evento sobre startup e sobre esse novo empreendedorismo. Sem emitir opinião, só ouvindo. E a minha conclusão ela foi assim, interessante, porque tem um volume grande de pessoas se movimentando. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma opinião muito crítica, no sentido de que eu não vi muitas pessoas preparadas para empreender. Eu vi pessoas com ótimas ideias, tentando vender essas ótimas ideias para investidores. Mas a pergunta clássica que um investidor vai fazer é: como é que essa ótima ideia se transforma em recurso? E aí, participando desses eventos, eu vi uma dificuldade muito grande dessas pessoas em darem essa resposta. Aí eu pego aquele gancho que você falou da intuição e da razão, né? Que seria ter um bom planejamento. Exatamente. Essas pessoas, elas vivem num mundo hoje que a tecnologia, ela borbulha ideias. Toda hora tem um negócio novo saindo na internet. E nem todos eles se tornam um sucesso como é Google, Facebook. Exatamente. Né? Por quê? Talvez falta isso. Tem muita intuição, ele tem o conhecimento, tem intuição, mas não está cuidando da outra parte. Indiscutível. E tem uma segunda coisa somada a essa. Então, essa que você mencionou agora é a primeira conclusão. Mas a segunda conclusão é a seguinte. Essa moçada que é muito inteligente e que tem uma boa intuição e tem boas ideias, acaba criando mais do mesmo. O que é mais do mesmo? Mais do mesmo é quando eu crio mais uma empresa para um propósito em que já existem competidores e eu não consigo, de fato, estabelecer uma proposta de valor que diferencie um negócio do outro. Por exemplo, a cada dia se sabe que fazer entrevista ou criar formas de que uma entrevista de emprego seja algo mais ágil, que não precise locomoção, que elimine viagens, é uma tendência no mundo todo. Todo dia alguém lança uma nova empresa que diz que traz a solução para essa questão. Através de entrevistas por Skype, através de entrevistas com gravação em offline. Mas no fim do dia, tudo isso é mais do mesmo, sem uma proposta de valor que distingua um negócio do outro. Essa aqui é a provocação. Parte da intuição, racionaliza um pouquinho sua ideia, sempre pensa que uma empresa que não tem uma perspectiva de receita, ela não é uma empresa, ela é um sonho. Sonho não paga conta. Verdade, isso que eu ia falar. Ele tem a perspectiva de abrir a empresa e não sabe quanto que vai ganhar. Ele pode ter certeza que quanto ele vai pagar, ele sabe. Porque os boletos vão chegar, os cupons, tudo ali, normal de quem tem uma empresa é isso. No final do mês a gente sabe que tem contas a pagar. E as contas a receber? Cadê? É verdade. E essas são cruéis, porque elas vêm em volume, porque na medida que você vai dando escala para o seu negócio, você precisa de mais gente, você começa a contratar recursos no mercado, e você precisa viajar, você precisa apresentar, e isso vai gerando um volume de despesas, e de repente a gente tem uma empresa que ela é só um monte de despesas, um monte de contas a pagar. Então, o grande ponto é como que eu atinjo mercados que sejam grandes o suficiente para pagarem o nosso negócio e, ao mesmo tempo, nicho o suficiente para que eu consiga criar uma coisa especial para esse cliente. Essa combinação é que vai trazer rentabilidade para o negócio. Verdade. Adriana, a gente está chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco. Eu vou pedir que você deixe os contatos do Invent, que as pessoas que estão nos acompanhando já viu aquela introdução que você fez do propósito do Invent. Se elas querem conhecer um pouco mais, quais são os contatos? Muito obrigado. O Invent ele fica no www.inventrade.com.br. A Esfera pode ser encontrada no www.esferagestão.com.br.
E eu estou procurando me atualizar um pouquinho e, seguindo a sua tendência, Nocilene, abrir minha conta no Facebook, atrasado, para vocês verem que não precisa estar tão online assim, mas agora eu estou me provocando para isso. Olha só, e eu que achei que você já tinha seu Facebook lá, Adriano. Não, o meu Facebook é recente, mas quem precisar falar comigo vai me encontrar como Adriano Amuí no próprio Facebook. Acho que só tem um. Provavelmente. Então, eu estou aqui falando com a Adriana Amuí, a gente está batendo um papo bacana sobre empreendedorismo, carreira. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olá, gente, eu, Solange Frazão, quero fazer um convite muito especial a você. Assistir o meu programa aqui na Clique TV, toda segunda-feira, das 2 às 4, ao vivo. Te espero, tchau. Oi, eu sou Marcelo Pestana. E eu sou Carlos Cirne. Aqui toda sexta-feira ao meio-dia, ao vivo, no Colunas e Notas. A sua agenda cultural com tudo que está acontecendo de interessante para você fazer no final de semana em São Paulo. Estreias, última semana, além de um convidado super especial. É isso, pessoal. Toda sexta-feira, meio-dia, aqui no Clique TV, Colunas e Notas. Venham assistir a gente. Estamos de volta, sou Nocilene Santos, ao vivo aqui na Clique TV, em A Hora do Coach. Quem está comigo é a Adriana Amuí. A gente falou no primeiro bloco um pouco sobre a carreira dele, como começou, ele que já foi executivo em empresas como a Shell, como a Nestlé, e depois, de repente, viu a oportunidade de abrir seu próprio negócio. Começou, voltou para o mercado, a sedução foi grande, mas depois ele voltou de novo. E olha que interessante a história do empreendedorismo. A empresa dele nasce com uma natureza, né? Ele gostando da área comercial, querendo enveredar para esse lado, e de repente aparece uma empresa que exigia outra coisa dele. Olha como que o empreendedor deve ficar atento às oportunidades. E mais, falamos aqui que o empreendedor hoje ele tem muita intuição e às vezes ele se esquece da razão. Como estruturar o negócio? O Adriano vai continuar falando aqui com a gente sobre esse tema. Adriano, então olhando assim para esse mundo empreendedor, o nosso, dentro da empresa, você falou também uma palavra que eu fiquei aqui pensando nela, o intraempreendedorismo, né? Que é o colaborador que é empreendedor dentro da empresa. Isso é uma grande vantagem? Como que as empresas estão utilizando isso? Como que está o mercado hoje? Sua pergunta também é ótima. O intraempreendedor, ele é aquele profissional que é um empregado, entretanto, ele tem uma característica que o diferencia dos demais. Ele é um incansável buscador de novas oportunidades. Seja novas oportunidades de negócio, seja oportunidades de fazer diferente, seja oportunidades de melhoria.
E ele faz isso para a empresa onde trabalha, dentro de um conceito simples, como se fosse a empresa dele. E esse deveria ser o tom, a gente deveria querer isso de maneira muito intensa em todos os colaboradores, em grande parte das empresas. Entretanto, existem mundos distintos. Existe um mundo de empresas que tem adoração por esse tipo de profissional e o utiliza muito bem. Porque é gente inquieta, é gente provocativa, é gente que traz ideia, e aí você cria grupos para aprofundar essas ideias e de repente você está criando todo um rol de pessoas pensando diferente a favor do seu negócio. Entretanto, existe o outro mundo. O outro mundo é feito de empresas que ainda acreditam que só as iniciativas que vêm de cima para baixo são válidas e que, portanto, o colaborador tem que exercer a função de execução. Recebe a instrução, recebe o plano, recebe a estratégia e executa exatamente conforme o que foi estabelecido. Bom, se eu puder emitir uma opinião, eu diria que eu gosto muito do primeiro modelo e que eu acho que o segundo modelo é um modelo decadente. Toda vez que uma pessoa demonstra essa capacidade intraempreendedora, ela está demonstrando sutilmente uma segunda coisa, que ela tem verdadeira paixão pela empresa onde ela está. Porque ninguém vai querer ficar criando, gastar o seu tempo, gastar a sua cuca, perder um sono por uma ideia, por uma empresa que você não tem essa paixão, esse carinho. E não é isso que a gente quer? Verdade, verdade, é isso mesmo. E o que eu vejo, assim, pessoas que reclamam às vezes, Adriano, é a questão de ele querer dar mais de si, porque tem essa paixão pela empresa, e às vezes ele é bloqueado ali. Tem alguém acima dele que ao invés de enxergar esse perfil e deixar a pessoa correr, né, caminhar junto, ou melhor assim, as coisas ficam ali, gera insatisfação. Você percebe que o mercado ainda está precisando, na questão de liderança, ter mais um olhar mais crítico, mais atento para o seu colaborador e aproveitar melhor essas habilidades? Eu tenho certeza absoluta. O líder latino-americano, isso é sabido, apesar de nós como latino-americanos não gostarmos do rótulo, mas esse líder latino-americano, ele é impositivo. Ele é um líder que ainda tem um caráter autocrático, mas não é um autocrático no sentido de querer ser mandão, de querer ser chefe, e sim um autocrático no sentido de querer ser pai. Porque a gente acolhe os funcionários, nós somos mais emocionais e se criam relações nesse sentido. Acontece que essas relações, que acabam sendo relações complexas, muitas vezes elas são de amor e ódio. São relações que têm muito a ver com gostar e não gostar, e são relações que têm muito pouco a ver com, ok, para que eu contratei, qual é a entrega do colaborador, o quanto isso se transforma em resultado, e se é isso que eu quero. Eu estou falando de um sentido mais prático de gestão de pessoas. Bom, pela carência desse modelo mais prático de gestão de pessoas, muitas pessoas que são intraempreendedoras e que têm um potencial fabuloso para poder ajudar a fazer resultado, se calam. Se calam, passam a fazer um regime de trabalho que é absolutamente desmotivado e voltado a cumprir a tabela. E olha, pessoal, empresa nesse momento de competitividade que cumpre tabela não é a empresa de sucesso. A empresa de sucesso, ela tem que ter a proposta de valor, ela tem que entregar aquilo, mas na verdade ela tem que superar a expectativa. Frase antiga que a gente pode traduzir da seguinte maneira: eu tenho que entregar muito mais do que aquilo que eu prometi. Surpreender. E para surpreender, nós precisamos das pessoas todas atuando para o mesmo sentido, porque não adianta. O empresário, o empreendedor, ele é uma peça muito pequenina dentro dessa cadeia. Na verdade, ele se expressa através dessas pessoas com quem ele trabalha. Então nós vamos ter gente que seja dono do negócio, dono do próprio negócio. É verdade, isso só tem ganhos para todo mundo, né? Pode ser que existe ainda aquele medo de, poxa, vou dar asa a cobras, aquele velho ditado, né? Deus não deu asas a cobras porque elas podem voar. E na verdade, quando o líder tem esse olhar, ele consegue perceber
as capacidades que tem cada liderado dele, ele está crescendo junto. Na minha visão é assim, ele vai crescer muito mais se ele dá oportunidade para a equipe, né? Isso, ele tem inclusive a oportunidade de se distanciar um pouquinho da operação e dessa maneira, com um olhar estratégico, ele enxergar oportunidades que se ele tivesse imerso, ele não conseguiria. Por exemplo, ontem eu conversei com uma determinada empresa do segmento alimentício que fabrica suco em pó. Suco em pó. Suco em pó. E é uma empresa que ela tem uma determinada liderança regional. O dono da empresa é um empreendedor que tem mais ou menos 36 anos. Uma pessoa de uma energia absurda, uma energia impressionante, uma cabeça muito boa. E ele construiu em uma geração uma empresa que hoje fatura próximo de 100 milhões de reais ano. Nesse bate-papo rápido com ele, qual foi a queixa? Adriano, eu fico o dia inteiro pensando em como eu vou vender, como eu vendo melhor, qual é a minha proposta de valor, como eu gerencio o fluxo de caixa, como eu pago as contas, onde eu arrumo dinheiro, porque agora o meu fornecedor não está pagando, olha contas a receber, nossa, tem que falar com o caminhão, olha isso, olha aquilo. E eu parei de pensar. Eu estou estagnando porque eu estou operando. O que eu faço? Bom, é lógico que se eu tivesse uma resposta simples, eu teria dito, mas eu não tenho. A minha resposta foi, olha, eu posso te dar uma pista, que você tem que descobrir se essa pista é legítima ou não. A primeira pista é a seguinte, você acha que tem uma equipe qualificada? Tenho. Se isso é verdade, dá uma pensadinha, será que você não está tomando o lugar da sua equipe dentro dessa microgestão? E aí a sua equipe acaba se fechando e acaba cumprindo o básico, porque sabe que é você quem vai decidir, é você mesmo quem vai fazer, é você mesmo que é o dono. Pensa sobre isso. Segundo pensamento, será que você fazendo isso não está deixando de enxergar outras oportunidades? Será que você otimizar e transformar uma empresa de suco em pó em uma empresa de alimentos não vai te agregar valor? Já que você está indo ao ponto de venda vender o suco em pó, que tal você levar outros tipos de alimento, por exemplo, liofilizados? Se você vai vender suco em pó, por que você não vende sopa? Se você vai vender suco em pó, por que você não vende biscoito? Será que isso não pode ser interessante? Ou seja, tem milhões de perguntas que podem ser feitas num âmbito estratégico e que quando a pessoa está absolutamente focada e restrita a viver o microgerenciamento, a gente perde de perspectiva. Acho que é um bom exemplo. Nossa, muito bom exemplo mesmo, porque isso é o que acontece com a maioria das pessoas, Adriano, de ficar tão focado ali naquele pequeno mundo que ela se esquece de olhar. E hoje em dia o empreendedor não pode se dar a esse luxo, as coisas mudam rápido demais. A tecnologia, ela é maravilhosa. Essa onda da internet, ela é tudo de bom. Só que acontece alguma coisa lá na China, a gente sofre aqui. Nossa. Então como que esse empreendedor não vai ver as oportunidades que ele tem? Ele é um grande empreendedor, fez um negócio maravilhoso, gera resultado, mas vai ficar aquilo. Como fazer mais do mesmo, como você mesmo disse? Exatamente. Nesse ponto de vista, eu criei a minha mágica aqui na minha cabeça. Toda fórmula mágica não é boa, porque nem tudo é tão fácil assim, mas eu tenho a minha. A minha fórmula, ela me diz o seguinte, que pelo menos 50% do meu tempo, no dia a dia, tem que ser dedicado a duas atividades fundamentais. A primeira, entrevistar pessoas. A segunda, visitar o mercado, me reciclar e conversar com outras pessoas. Entrevistar pessoas por quê? Eu acho que uma empresa pequena e média, ela não precisa ser tão apegada assim ao modelo de cargos e salários. Por exemplo, nos meus negócios, eu identificando a pessoa, eu tenho certeza absoluta que eu volto para casa e eu vou conseguir encontrar uma oportunidade para ter essa pessoa, porque esse recurso vai fazer a diferença. E faz. E faz. E faz, e faz. Agora eu estou aqui, Adriano, eu sei que você é um tremendo contador de história e deve ter alguns casos bem interessantes para contar para a gente. Tem algum que você lembra aí que vale a pena compartilhar aqui agora? Eu quero contar um que é recente, até tem 2 anos, tem a ver com empreendedorismo. Um dia eu estava começando a ficar preocupado, porque esses negócios que eu contei para vocês, que são os negócios junto aos quais eu trabalho, eles têm uma relativa proximidade, ou seja, quando o ciclo econômico entra em baixa, eles têm uma tendência de piorarem junto.
e quando eles melhoram junto. Existe uma teoria chamada teoria dos portfólios, que ela fala assim: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se vai tudo para baixo, você fica em situação complicada. Bom, tendo isso em mente, eu sou do interior de Minas, eu sou de Uberaba. Uberaba é a terra do gado zebu, então eu cresci vendo isso. E um dia eu pensei, peraí, por que eu não posso criar um negócio que seja voltado a esse mundo do agronegócio e do gado zebu em especial, para ser algo diferente do que eu tenho e que, portanto, me proteja nos momentos de baixa, me ajude a encontrar um equilíbrio. E disso surgiu uma outra empresa muito interessante, que ela vem tendo sucesso já há 1 ano e meio. O nome dessa empresa se chama Esfera Gir. Gir de gado gir, que é uma variante do gado zebu. O que nós fazemos? Nós selecionamos o que existe de melhor em termos de genética, tanto do boi quanto da vaca. Isso é trabalhado em laboratório. Nós selecionamos tipicamente as fêmeas dentro desse trabalho de laboratório, que são inoculados em animais que são as hospedeiras. 9 meses depois, nós começamos a ter o nascimento de diversos bezerros de altíssima qualidade, com um futuro enorme. Isso tem um caráter muito interessante, porque o gado gir, ele é um gado que a gente brinca, ele tira leite de pedra. Ele é um gado rústico, ele é um gado que sobrevive a condições inóspitas e ainda assim ele tem uma boa produtividade de leite. Entretanto, o melhor leite aqui no Brasil, ele vem através de um outro tipo de gado chamado holandês. Acontece que o holandês, que é um gado europeu, ele é o contrário do gir, ele é um gado frágil, que necessita de temperaturas amenas e que necessita de toda uma alimentação especial. Qual é a lógica por trás disso? O cruzamento de um gado gir com um gado holandês, o rústico com o delicado, um delicado e altamente produtivo, cria uma outra variante chamada girolando. E o girolando é um gado que não é tão sensível quanto o holandês, mas ele é muito mais produtivo do que um gir sozinho. Então a gente produz essas matrizes genéticas e isso é vendido para as fazendas que produzem leite, e eles então fazem essas multiplicações e a gente vai crescendo com esse cartel de gado girolando. Esse é um negócio divertido, esse é um negócio bastante motivante, bastante envolvente e ao mesmo tempo é um negócio que tem uma ciência absurda por trás dele. Para isso, eu tenho um sócio que fica em Minas, e esse sócio, na verdade, é o gênio da história. Ele é quem sabe fazer as combinações, ele é quem sabe escolher o boi, fazer todo o momento certo para que a gente crie sempre provocar animais especiais. Ali, né? Exatamente. Que interessante, Adriano. Esse seu lado eu não conhecia, não. Olha aí, tá vendo? Além de... Quer dizer, no final, o produto vai chegar para pessoas, né? O seu negócio mesmo é gente. Exatamente, é isso mesmo. Que bacana, viu? Eu gostei de ouvir essa história de empreender. Como que é que a gente vê essas oportunidades, né? Como que a gente... Aí tem uma outra coisa, Adriano, voltando um pouco lá na questão da carreira. Tem tanta gente que fica ali preso naquela caixinha deles, porque eu preciso desse emprego, eu odeio o que faço, mas eu preciso desse emprego. Como que essa pessoa poderia dar a guinada, desenvolver uma carreira mais atrativa, ser mais feliz? Nossa, que pergunta difícil e de muita responsabilidade, né? Eu tenho minha teoria de que essa pessoa que atesta que está infeliz e de que esse emprego é terrível, mas ela também precisa desse emprego, isso na verdade é um sintoma de uma baixa estima. Essa baixa estima pode ser provocada só por baixa estima, ou ela pode ser muito real, ela pode ser provocada porque essa pessoa não se atualizou, não está preparada e na verdade como produto não se tornou um bom produto. Assim como toda empresa e todo negócio precisa de uma proposta de valor, cada um de nós como profissional precisa ter a sua proposta de valor. Traduzindo isso para que eu vim ao mundo? O que eu vou entregar na minha empresa? Por que eu sou diferente dos outros ou não sou mais um nessa massa? Então, a pessoa que se encontra nessa situação, a primeira coisa que eu a convidaria a refletir
como eu venho me preparando e conduzindo minha carreira nos últimos 10 anos. Se não tem 10 anos, os últimos 5, não importa. Se estou entrando no mercado, onde eu quero ir? Onde eu quero ir. Aí vem uma segunda questão. Como eu venho me preparando em termos de educação? O que eu tenho estudado? O que eu tenho lido? Como tenho me preparado? O terceiro ponto é com quem e como eu tenho me relacionado. E essa é uma questão muito importante. Grande parte das vagas interessantes que existem no Brasil, elas são trabalhadas através de fontes de relacionamento. Não são mais as vagas postadas no jornal, na revista, ou que necessariamente estão com headhunter. O relacionamento é o que vai trazendo gente e vai movimentando essa economia. Na hora que eu enxergo essas 3 questões, agora eu volto para uma quarta análise que é muito interna. Como eu tenho sido um legítimo intraempreendedor aqui na organização, será que é legítimo eu reclamar que a empresa não está me dando a chance? Ou, na verdade, a empresa, ok, ela vem me mantendo porque eu faço um bom trabalho, mas ao mesmo tempo, como eu não estou tão motivado, ou como eu não estou procurando, como eu não estou provocando, ela também não me entrega nenhum desafio novo. O quanto dessa história toda é minha responsabilidade ou é a responsabilidade da empresa? Eu tenho uma tendência natural a achar que qualquer fenômeno desse tipo, a responsabilidade é minha. Por um motivo simples. A empresa não é dona da sua carreira. Ela é dona do seu cargo naquele instante dentro da própria empresa. Mas quem determina a minha agressividade para o mercado, a minha competitividade como funcionário, os passos que eu vou galgar, sou eu mesmo. Se eu me cerco de um bom relacionamento, se eu estudo, se eu determino onde eu quero chegar, e se eu faço por onde, através de uma ação intraempreendedora, através de provocar discussões e de levar soluções, eu tenho certeza que se essa não for a empresa para você, fatalmente você vai encontrar uma outra. Verdade, não tem que ter medo, né? Eu Não. vou perder eu vou soltar esse galho dessa árvore e vou morrer. Não vai, não vai. Você sabe que tem muita gente que ainda pensa assim, né? Você está falando aí dessa questão de botar a responsabilidade na empresa, a empresa que vai cuidar da minha carreira. Eu sempre fui profissional muito inquieta também, embora trabalhei numa empresa super sólida que dificilmente mandava embora, mas eu me preocupava em ter formação diferente. Eu procurava buscar novas qualificações, independente da empresa apostar em mim ou não, né? E eu assim, na minha experiência, Adriano, eu acho que eu fiz a coisa certa. E é o que eu aconselho hoje para os meus clientes, né? Quando ele vem com reclamação desse tipo, fala, a carreira é tua. Exatamente. A carreira não é da empresa. O que você pode fazer para ser melhor? O que você quer especificamente, né? Porque às vezes a escolha foi errada. Exatamente. Muitas pessoas me procuram, ex-alunos, e normalmente funciona mais ou menos assim. Eles me mandam um e-mail dizendo, professor, eu estou querendo mudar de empresa porque eu estou infeliz, eu quero uma nova chance, poderia me ajudar? Eu normalmente respondo todo o e-mail quase que de forma padrão com a seguinte pergunta, olha, vai ser um prazer tentar te ajudar, por favor, me diga exatamente o que você quer, que cargo, que nível hierárquico, em que tipo de empresa, para fazer o quê e ganhando quanto? Você não vai acreditar no Silene? Qual é a Menos resposta? de 50% dessas pessoas voltam a me responder essa pergunta. Isso me demonstra classicamente que, na verdade, as pessoas não sabem o que querem. Se eu não sei onde eu vou chegar, como que eu vou atribuir a responsabilidade ao meu chefe ou ao departamento de RH de uma empresa pela minha carreira? Se ele não está definindo, quem tem que definir é ele, né? Aí você, nesse caso, age como um bom coach, viu? Será? Mas eu não tenho essa preparação. Ah, mas você... Porque o coach, ele parte desse princípio. A resposta está dentro de cada um. Eu não posso dar a resposta para a pessoa. Eu dou a pergunta. E você faz muito bem. Porque se ela está perguntando para você ali, olha, quero um novo direcionamento, mas não sei para onde vou. Ela sabe, quando a resposta é não sei, é porque você tem no mínimo 2 escolhas. Por quê? Ou eu sei é sim, ou eu não sei é não. Mas eu falo, mas eu não sei o que fazer agora. Tem pelo menos 2 escolhas. Então você é um bom coach, viu? Fiquei feliz pelo feedback. Eu sou um coach tentativo, então. É coach, é mentor, é consultor. Porque o que você fala assim, não ter o preparo. Existem muitas confusões ainda a respeito do coach, que não é
uma profissão reconhecida, ele é uma função que pode ser exercida dentro da empresa ou buscar profissionais fora que tenham esse conhecimento, né? E tem essa confusão a respeito do mentoring, que é uma pessoa que tem pleno conhecimento, como você tem. Eu vou te pedir um conselho, você vai me dar o teu conhecimento e eu vou seguir o que você me diz, porque você sabe muito mais que eu. Ou você vai ser um consultor, de chegar para mim, fazer uma análise de toda a situação atual e me recomendar que eu faça tais coisas. O coach não, ele vai só dar perguntas, ele vai dar tarefas, ele vai dar perguntas e as tarefas são feitas e escolhidas pelo próprio cliente ou coach. Excelente. Deixa eu mudar o protocolo, então. Mude. Eu quero te entrevistar com uma pergunta. Pergunte. E a pergunta é a seguinte: muitas pessoas me procuram também nas aulas, nos locais todos, e falam assim: Adriano, você sabe como... Você pode me indicar um coach? Ou, você sabe como eu devo escolher um coach? E eu vou ser super franco, a minha resposta sempre tem sido assim: eu não sou qualificado para te dar essa resposta. Qualquer coisa que eu te falar, eu tenho medo de errar. Então, eu vou te apresentar 3 pessoas que me disseram que fazem coach, e cada uma delas tem um estilo diferente. Converse com as 3 e veja aquela que te transmite segurança e pela qual você tem empatia. Tenho a impressão de que isso vai te ajudar, mas isso é empírico. Eu queria saber qual é a resposta que eu tenho que dar para essa turma. Você deu a resposta correta. Por incrível que pareça, a sua intuição é muito boa. Porque, na verdade, o coach, ele é esse profissional que tem que gerar empatia com o cliente. O coach tem que se sentir à vontade com o cliente dele e o cliente também. Porque ali vai ser uma parceria, os dois vão trabalhar junto, ele vai se abrir com o coach, né? O coach vai ter a liberdade, ele está aí buscando respostas. E mesmo sabendo que a resposta está dentro dele, ele vai ter que conversar com alguém que ele confie, que ele possa se abrir e essa pessoa vai ajudá-lo, vai norteá-lo, né? Guiá-lo até onde ele quer chegar. Então é isso mesmo, ele tem que procurar uma pessoa que ele confie. Se essa pessoa tem as experiências que ele busca, né? Qual é a formação, o que ele está disposto a fazer. Existem várias linhas mesmo do coaching. O que ele está buscando, essa pessoa é capaz de dar a ele? Normalmente, Adriana, a primeira entrevista do coach e o cliente, ela não tem custo e não tem compromisso. É exatamente para ter esse bate-papo e falar: eu gostei desse profissional, eu quero trabalhar com ele. E aí, mais uma, diga, para diferenciar bem. Muitas pessoas falam assim: mas olha, isso que você está falando, às vezes pode ser confundido com o trabalho de um analista, de um psicólogo que é focado em fazer um trabalho de melhoria de curto prazo, não uma análise longa. Sim. Como que eu diferencio uma coisa da outra? Isso aí também é outra confusão, isso aí é absolutamente normal. É parecido, né, mas é diferente. Quando a gente fala de coaching, a gente está falando de metas e objetivos, é do presente para o futuro. Quando a gente está falando de terapia, a gente está falando de problemas emocionais, que está relacionado em geral com coisas do passado. E aí, o coach, quando ele é ético, e a maioria que eu conheço são éticos, eu posso ter um cliente e simultaneamente ele ter um acompanhamento psicológico, que ele tem um problema, uma questão que ele quer resolver comigo, que são metas e objetivos, mas ele tem uma questão emocional que eu, com as minhas ferramentas, posso diminuir o impacto delas. Mas a cura efetiva é com quem se preparou para isso, é o psicólogo. Muito obrigado. Adriano, e nós estamos de novo chegando ao final do nosso programa. Foi uma honra ter você aqui, esse bate-papo muito rico. Eu quero receber você aqui outras vezes. Eu vou pedir que você repita os contatos do Invent e deixe a sua mensagem para os nossos internautas. Muito obrigado. Eu adorei também ter essa experiência aqui com você e com vocês. O Invent pode ser identificado pelo www.inventrade.com.br www.esferagestão.com.br. Quem quiser conhecer um pouquinho de gado gir, www.esferagir.com.br. A mensagem que eu queria deixar, ela tem um pouquinho a ver com contar a história. Um grande executivo de uma empresa de cervejas me procurou, é um grande amigo, e ele estava vivendo um dilema muito grande entre
Será que eu volto a ser executivo? Ou será que eu monto um negócio próprio? Será que eu volto a ser... E esse dilema pelo qual todos nós passamos. E eu falei muitas coisas com ele, mas segundo ele, uma coisa que eu disse o tocou, que foi a seguinte: pensa em quanto você ganha como executivo. Transforma isso numa renda líquida anual. Se faz a seguinte pergunta: será que eu consigo gerar negócios suficientes para pagar essa conta? Aí eu fiz uma provocação para ele. Se você não conseguir, você é um empregado. Se você conseguir, você é um empreendedor. Arrisca. Aí ele falou assim, mas meu Deus do céu, as despesas continuam aí. Meu ponto também foi, as despesas são o maior motivador para o empreendedor, porque as despesas vão correr atrás de você. E elas vão te provocar a encontrar inúmeras soluções que muitas vezes você nem chegou a pensar sobre elas. Então, não tenham medo, confiem na sua intuição, racionalizem um pouquinho e aproveitem que o Brasil é nosso, a oportunidade é infinita. Verdade, muito bem, Adriano. Nossa Senhora, viu? Que conselho bom. Você que está nos acompanhando, eu espero que tenha aproveitado bem esse momento aqui. E se você ainda tem alguma dúvida, alguma questão, mande um e-mail. Mande e-mail para mim, eu passo para o Adriano depois e a gente vai ter a honra de responder. Você pode mandar no cns3@uol.com.br cns3@uol.com.br. E eu vou finalizar esse dia aqui com mais uma citação, essa de Guimarães Rosa, o grande sertanista mineiro, né, Adriano? E ele fala aqui uma coisa interessante, quando você fala dessa sua mensagem, ele fala de coragem, né? A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, se você tem esse instinto empreendedor, tá faltando coragem? Você tem, tá aí dentro de você. Use a intuição e a razão. Monte o teu plano e siga em frente, você pode. Até a próxima semana, no mesmo horário, aqui na Clique TV.